ser diferença. E diz a Bíblia então que Daniel tem no seu coração: olha, não vou me comer, não vou me contaminar, não vou me tornar impuro com aquilo que Nabucodonosor está oferecendo. E diz a Bíblia Sagrada que ele vai chamar aquele homem que era responsável em cuidar dos jovens e vai dizer: olha, nós não queremos se aceitar na mesa, nós não queremos comer dos manjares do rei, mas pelo contrário, me traga alguns legumes e nós vamos se alimentar de legumes e de água, porque eu acho algo interessante, que muitas vezes, irmão, é melhor ser sustentado com pão, é melhor ser sustentado com água e carregar a presença de Deus, do que às vezes aceitado numa grande mesa, num grande banquete, aonde Jesus não está. Ele está dizendo: eu prefiro comer legumes do que me contaminar, eu prefiro beber água do que me deixar ser influenciado por aquilo que pode me tirar do propósito a qual o Senhor tem para a minha vida. Entenda algo, que Daniel está fazendo a diferença, não na sua terra natal, mas Daniel está fazendo a diferença na Babilônia, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. E eu quero profetizar nessa noite, e eu quero te dizer: independente do lugar a qual Deus te colocar, faça a diferença. Não se deixe ser contaminado, não se deixe ser influenciado pelos manjares do rei, porque nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um período onde tem muitas pessoas sendo contaminadas, onde tem muitas pessoas sendo influenciadas. Entenda algo que Daniel colocou no seu coração, mas tinha mais jovens que decidiram sentar na mesa de Daniel. Mas Daniel tem um princípio que não é porque alguém está fazendo que eu vou fazer, não é porque alguém está se contaminando que eu vou me contaminar. Eu decido fazer a diferença, ainda que alguém possa dizer: mas você é careta, mas você agora que virou crente, virou brega. É melhor agradar a Deus do que agradar os homens, é melhor servir a Deus e ser fiel a Ele. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel coloca no seu coração, e o que me chama a atenção no texto é que a atitude de Daniel vai influenciar mais na vida daqueles 3 jovens. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você foi chamado para influenciar. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que às vezes tem pessoas que não vêm para a igreja? Porque às vezes tem muito crente que não dá bom testemunho na sua casa, e não dá bom testemunho no seu trabalho. Alguém olha e fala: do que adianta eu ir para a igreja ser crente como fulano, que fala que é crente, mas fala palavrão, fala que é crente, mas xinga. Daniel está influenciando, e Deus te chamou para influenciar. Ainda que seja a minoria que faça diferença no meio da Babilônia, seja a minoria que não se contamine. Deixa quem quiser aceitar na mesa de Nabucodonosor. Você não é todo mundo, você é alguém escolhido por Deus, você é alguém separado por Deus, você é alguém escolhido por Deus. E deixa eu te dizer algo: quem é escolhido por Deus não é aceito pelo mundo, quem é escolhido por Deus não é aceito por todo mundo. Não queira a aceitação do mundo, você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para ser a diferença. Ainda que te rejeite na reunião da sua família, ainda que te rejeite na escola, na faculdade, continue agradando a Deus, continue sendo a diferença. Aleluia. Glória a Deus. A gente quer agradar as pessoas que estão na nossa volta, mas o escolhido de Deus muitas vezes não vai agradar todo mundo. Daniel ali decide no seu coração não se contaminar, em se alimentar com pão e com água, porque ele entende que na mesa que tem fartura Deus não está, e nem toda mesa Deus está. Tem fartura, mas Deus não está lá. E quer saber? Prefiro comer legumes, mas permanecer sendo fiel a Deus, do que às vezes está vivendo regalia, não agradando o Senhor. Tem muita gente, irmãos, que às vezes posta um grande banquete, mas muitas vezes não está agradando a Deus. E deixa eu te dizer algo: muitas vezes tem tudo que aquilo que está dando certo é sinal que está agradando a Deus, porque Deus falou: Elias, vai para o Querite, fica lá, eu vou cuidar de ti. Você vai beber da água do riacho, você vai comer do corpo que vai te sustentar. Mas fica tranquilo, porque eu vou ser contigo, Elias. A Bíblia diz que havia 450 profetas de Baal que comia na mesa de Jezabel, mas Elias é o único que está ali no Querite, mas é aquele que carrega a presença de Deus,
Aleluia. Tem compromisso com Deus. Ele está sendo sustentado por corpo, mas a presença de Deus era sobre a vida dele. A presença de Deus era com ele. Aleluia. Decide no seu coração não se contaminar. E a Bíblia diz que Deus vai dar graça. E Daniel vai falar: olha, ô servo, vamos fazer o seguinte: 10 dias, você vai fazer uma experiência, 10 dias. Nós aqui vamos comer legumes e beber água. E você, depois desses 10 dias, você vai comparar a nossa aparência com aqueles que sentam à mesa. A Bíblia diz que aquele servo assim faz. Passando 10 dias, ele vai ver que a aparência de Daniel é diferente do que aqueles que se assentaram na mesa. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz a diferença daquele que serve para aquele que não serve. É por isso que quando você vem para Cristo, a sua fisionomia nunca mais é a mesma. Aleluia. A tua aparência ela muda. Por quê? Porque agora você não anda sozinho. O brilho do Espírito Santo está com você. A presença de Deus está com você. É por isso que alguém olha para você e fala: o que acontece? Que você está diferente. O teu semblante está diferente. É porque a presença de Deus anda contigo. Aleluia. Pode observar a pessoa que muitas vezes se afastou da casa do Senhor, que está afastado. A primeira coisa que muda é o semblante. Você olha e vê muitas vezes aquele semblante escuro. Mas a Bíblia diz que ele vai olhar e vai ver que os jovens estão fortes. E tão diferente do que aqueles que se cantavam na mesa. E a Bíblia diz que passando o período, Daniel vai começar a ser honrado na Babilônia. E não só isso, mas a atitude de Daniel vai dar graça ao Senhor, que Deus vai dar dons para Daniel e para aqueles jovens. E para Daniel vai dar o dom de inteligência e de sabedoria, de poder interpretar sonhos. A Bíblia diz que Daniel vai começar a ser honrado. Diz a história que Nabucodonosor agora vai falecer, porque Nabucodonosor vai descer e a soberba vai tomar conta do seu coração. E a Bíblia diz que Deus ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. E nós temos que tomar muito cuidado para não deixar soberbo entrar no coração. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem levantado muitos, mas muitos têm se corrompido. Por quê? Porque a soberba, a vaidade tem entrado no coração. E a Bíblia diz que Deus vai tratar com Nabucodonosor até ele reconhecer que Deus era soberano. A Bíblia diz que ele veio a falecer e agora o seu filho, Belsazar, vai assumir o reinado. E assumindo o reinado, a Bíblia diz que um dia ele vai dar um grande banquete ali. E a Bíblia diz que ele vai achar no direito de pegar os utensílios que era do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai pegar os utensílios e vai beber ali, vai profanar aquilo que é santo. E a Bíblia diz que enquanto ele está ali naquele grande banquete, uma mão vai aparecer na parede e vai escrever Benimene Tekel Passim. Ele vai ficar assustado com aquilo. A Bíblia diz que ninguém dali dos magos que estavam ali, sábios, não conseguia interpretar aquele mistério, porque aquele mistério que foi escrito na parede só poderia ser desvendado por alguém que servia ao Senhor, com alguém que temia o Senhor, porque mistério que é do céu não consegue desvendar. Gente que não é espiritual não consegue entender. É por isso que tem muita gente que não consegue entender os mistérios dos céus, porque só consegue entender os mistérios que vêm do alto. Quem também é do alto, quem tem intimidade com todo no alto, quem tem vida de oração. Então a Bíblia diz que os magos ali não vão conseguir desvendar aquele mistério. E esse é o problema, porque muitas vezes você pede ajuda para quem não tem intimidade com Deus. Foi falado de Eliseu aqui, de Sunamita. Sunamita foi até Eliseu. Para Geazi ela falou: vai tudo bem, porque ela entendia que o que ela estava passando só poderia ajudar quem tinha comunhão com o Senhor. Aleluia! Sabe o problema? É que muitas vezes você tenta buscar solução para o teu problema, quem não tem vida com Deus não vai. Porque só pode desvendar certos mistérios quem tem intimidade com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles magos não vão conseguir desvendar, mas eles vão olhar e vão dizer: pera lá, no tempo do seu pai tinha um, e quando seu pai teve sonho ninguém conseguiu desvendar. Existe um aqui no meio de nós. E a Bíblia diz que o rei vai mandar chamar Daniel. Daniel vai chegar diante do rei e vai dizer: olha, rei, esse mistério aí é do alto. Só vai poder desvendar quem tem intimidade com Deus.
E Deus me deu a revelação. E Deus manda dizer que o teu reinado foi pesado e achado em falta. E Deus está te dando, dividindo o reinado da Babilônia, entregando nas mãos do medo dos persas. A Bíblia diz que na mesma noite Belsazar vai morrer. E diz o texto sagrado que agora rei Dário da Pérsia vai assumir o reinado. E quando ele assume o reinado, diz o texto sagrado que ele vai levantar 120 homens para ajudar no seu reinado. Porque ele entende que sozinho ele não pode fazer nada. Sozinho ele não chega em lugar nenhum. Então ele precisa de pessoas para ajudar ele. E nós também precisamos de pessoas. O teu pastor precisa de pessoas para ajudar. Porque sozinho nós não chegamos em lugar nenhum. Então ele vai levantar 120 homens, 120 satrapas para ajudar no seu reinado, a fim de que ele não sofresse roubo algum. E diz a história sagrada que dentro desses 120 homens ele vai levantar 3 para ser líder. E dentre esses 3, Daniel está. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel vai se destacar ao ponto do rei colocar no seu coração e honrar Daniel. Porque a Bíblia diz que Daniel era exemplo em tudo aquilo que ele fazia. Daniel era honesto em tudo aquilo que ele fazia. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde tem muita gente que se diz que é crente, que se diz servir a Deus, mas não é honesto. Muitas vezes promete e não cumpre, muitas vezes cumpre e não paga, muitas vezes fala e não cumpre aquilo que falou. E nós precisamos ser honestos naquilo que nós exercemos. E a Bíblia diz que Daniel ele vai se destacar por causa da sua honestidade. Glória a Deus, aleluia. Daniel vai se destacar, porque a Bíblia diz que Daniel é honesto, Daniel é justo em tudo que ele está falando, fazendo. Porque o rei levantou Daniel, levou aqueles homens para ajudar a fim do reinado dele não ser destruído. E Daniel faz tudo com zelo. Nós precisamos ser honestos no nosso dia a dia, porque a árvore conhece pelo fruto. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde tem muito crente manchando o nome do Senhor. Meu Deus. Porque às vezes você vem para a igreja da hora, mas chega no trabalho não é honesto. O dia a dia não é honesto, engana a mente. Às vezes quer tirar proveito dos outros. Só que a Bíblia diz que Daniel é honesto. E a Bíblia vai nos dizer que agora o rei está no coração e honrar Daniel por sua honestidade. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que os demais vão ficar sabendo daquilo que o rei tinha para a vida de Daniel. E quando eles ficam sabendo que o rei que Daniel falou que ele foi o primeiro, aí eles vão aceitar, porque nem todo mundo vai ficar feliz com aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Nem todo mundo vai ficar feliz com a bênção que Deus tem para realizar sobre a minha história. Eles vão perceber que o rei está querendo honrar Daniel. E a Bíblia diz que eles vão procurar uma brecha em Daniel, mas eles não vão encontrar. Deixa eu dizer nessa noite, não dê brecha, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. O inimigo está procurando uma brecha para querer acusar, porque ele sabe daquilo que Deus tem para a tua vida. Ele sabe daquilo que Deus tem para a tua história. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: continue sendo fiel a Deus, continue sendo fiel, continue tendo um bom caráter, continue agradando a Deus, não dê brecha ao teu inimigo. Aleluia. Porque a Bíblia daqui, irmãos, antes de acontecer no mundo físico, primeiro acontece no espiritual. Segunda quarta-feira passada, eu dobrei meus joelhos para orar. E aí eu estava orando, eu ia pregar de noite, pedindo para Deus uma palavra de tarde. E aí Deus colocou, me fez lembrar de uma pessoa. E ali quando eu veio WhatsApp, tinha mandado mensagem pedindo oração. Ô pastor, não está aguentando mais, me ajuda. Eu falei, daqui 15 minutos eu ligo para você. Quando eu liguei para a pessoa, falei, vamos reconhecer ela, a pessoa vomitar. Daqui a pouco ela se manifestou, uma entidade, demônio manifestou nela. E ali eu liguei na chamada de vídeo, falei para ela
falou: olha, quando você estiver lá naquele avião, eu vou derrubar aquele avião. Eu falei: você só derruba se Jesus não estiver comigo. Porque o Senhor me fez uma promessa. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o diabo já sabe aquilo que Deus tem na tua vida. O diabo sabe aquilo que Deus tem na tua história. Então, muitas vezes, ele vai procurar uma brecha para tentar impedir o milagre que Deus tem na tua vida, para tentar impedir a bênção que Deus tem na tua vida. E Deus me trouxe aqui para dizer: não dê brecha, meu inimigo, porque aquilo que Deus tem para a tua história vai se cumprir. Deus tem algo preparado para a vida de alguém. É por isso que o inimigo está se andando. É por isso que o inimigo está lutando, porque ele já sabe aquilo que o rei tem para a tua vida. Ele já sabe aquilo que o rei tem para a tua história. Então, muitas vezes, ele vai tentar achar brecha. Ele vai tentar, de alguma forma, impedir que aquilo que o rei tem não vai se concretizar na nossa vida. Mas que coisa. Jesus, uma promessa grande. Um espírito não sabe, o diabo também sabe. Os irmãos também sabem. Muitas vezes ele vai tentar procurar uma brecha. Aí sabe o que acontece? Você fala assim: eu estou dando tempo aqui porque nada acontece. Às vezes é necessário fechar as brechas. É verdade. Porque os inimigos da legalidade aí lá. E aquilo que o rei tem para fazer da tua vida, muitas vezes fica retido. Porque às vezes na legalidade. Porque o nosso Senhor é o Salvador. Ele foi diante do Senhor. Ele é o Josué, das vestes de Josué, estava salpicado em sangue. Só que a Bíblia diz que Daniel era um homem irrepreensível. E em tudo, irmãos, a gente tem que procurar ser irrepreensível. A gente tem que procurar uma conduta. Aleluia. A gente tem que procurar ser honesto. Porque o inimigo está aí e fala: não, mas crente é o que está fazendo. Ah, mas crente é o que faz. Só que a Bíblia diz que eles não vão achar brecha e vão dizer: olha, não encontraremos motivo nenhum para acusar Daniel. Suficiente nenhum para acusar Daniel. Ao menos que seja algo relacionado à lei dele. Eles tentaram ajudar de Daniel, na vida escolar de Daniel. E eles não acharam brecha, porque Daniel trabalhava, era honesto. E agora a vida espiritual de Daniel, porque eles sabiam que Daniel servia ao Senhor, eles sabiam que Daniel era cristão, eles sabiam que Daniel orava. Então agora o ataque do inimigo vai ser diferente. Já que não encontramos brecha no caráter de Daniel, vamos sacar a espiritualidade de Daniel. Vamos se reunir aqui e vamos chegar até o rei. Mas ainda calma, Daniel não pode ficar sabendo. A Bíblia diz que todos ali se reúnem, menos Daniel, porque eles não vão contar com o Daniel. E vão chegar até o rei. Porque às vezes é assim. Tem pessoas que sabem daquilo que o rei tem para fazer na nossa vida. E muitas vezes elas vão se reunir para tentar nos paralisar. Verdade. Eles vão fazer um grupinho e vão chegar até o supervisor e vão dizer: olha, nós estamos aqui todos de comum acordo. Era mentira. Porque nós temos que tomar cuidado com aquilo que chega até nós. Porque às vezes é uma mentira tão bem contada que parece verdade. Pegaram a túnica de José, mancharam de sangue e falaram: vê se não é a túnica de José. A túnica era de José mesmo. Mas o que ele estava contando não era verdadeiro. Porque Daniel não foi morto. Ou melhor, José não foi morto por um animal. Eles venderam José. Então eles se reúnem para querer impedir o que o rei tem para a vida de Daniel. E você pensa que o mundo espiritual é bagunçado, irmãos? Às vezes nós, como crentes, que somos meio atrapalhados, meio bagunçados. Tem uns crentes que é meio atrapalhado, bagunçado. Mas o mundo espiritual ele é organizado. Aleluia. Ele se organiza para querer destruir a sua casa, para querer destruir a tua vida. Mas levante a mão, que eu vim como profeta nessa noite para te dizer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Que toda reunião do inimigo que tenha vindo contra a tua vida para tentar atrapalhar aquilo que o Senhor tem para realizar na tua história, Deus está dizendo: fica tranquilo, porque
Deus está cortando laços nessa noite. Deus está quebrando todo o projeto do aniversário contra a vida de alguém nesse lugar. Está caindo por terra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos se reunir. Aleluia. Ô rei, Como forte, Senhor. vamos fazer um decreto aqui, que durante 30 dias, ninguém pode orar ao Deus ou a qualquer ser humano, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos vivendo um dia de hoje. O inimigo tem lutado para o povo de Deus não orar. O inimigo tem lutado para que o povo de Deus não busque o Senhor. Porque se não tiver oração, não tem comunhão. E se não tem comunhão, não tem progressão, não tem livramento. Então vamos fazer um decreto para quê? Para que ninguém ore durante 30 dias. Para que ninguém busque rei. A Bíblia diz que o rei vai assinar o decreto. E o decreto vai ser emitido. E diz o texto que quando Daniel fica sabendo do decreto, a Bíblia diz, irmãos, que Daniel não vai buscar socorro no rei. O Daniel não vai chegar diante do rei. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer como de costume. O quê? Ele vai entrar na sua casa. Ele vai subir ao andar superior do seu quarto. E a Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor. Porque Daniel entende que aquilo que estava acontecendo só Deus poderia resolver. Ei, eu devo te dizer nessa noite, muitas vezes, irmãos, não adianta você buscar socorro em A, socorro em B. Muitas vezes você tem que fazer aquilo que Jesus falou em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Senhor, porque Deus que te contempla no secreto, Ele vai te honrar publicamente. Eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei aquilo que você está atravessando, enfrentando, mas eu vim ser boca de Deus para a vida de alguém. Deus não quer que você bate boca, Deus não quer que você lute com as suas mãos. Deus quer que você entre no quarto da intimidade, busque Ele, clame a Ele, porque só Ele pode resolver, só Ele pode mudar. Aleluia. Eu aprendi, irmãos, que antigamente o crente, quando passava luta, ele entrava para o quarto, ele colocava o joelho e ele orava ao Senhor. Nós estamos vivendo a guerra hoje política ali. Sabe o que precisa do nosso meio? O povo despertar e entender que tem coisas que só Deus pode fazer. Glória. Não é o homem que pode resolver. Você está querendo que vai mandar o seu servo? O servo vai mandar cartas e vai dizer: ô Ezequias, em quem você tem depositado a tua confiança? Em quem você tem socorro, buscado refúgio no momento da adversidade? Em quem você tem buscado a tua fé? Daniel subiu para cá, para o quarto, para orar. Daniel poderia chegar diante do rei, mas ele está colocando aquela causa diante de Deus. E se você colocar essa causa diante de Deus, Ele tem o poder para entrar com providência. Ele tem o poder para mudar a história. Ele tem poder para mudar a situação. Daniel ali subiu diante da presença do Senhor. Daniel ali, ele foi orar, porque o decreto era: não ora, não busca. É o que o diabo está fazendo nos dias de hoje. Não ora não. Precisa jejuar não. Aí conforme isso o povo vai esfriando. Porque não existe culto ruim, existe entrega ruim. Ah, não estou sentindo a Deus. Mas você não sente a Deus nem na tua casa, você sente Deus aqui. Esse culto está chato, não vejo as pastor acabar. Quando ele está com intimidade dentro do quarto da sua casa, você quer. Será que o inimigo tem conseguido te esfriar? Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo tem esfriado muito. Muitos já não moram mais. Muitos já não querem buscar mais. É onde o inimigo prevalece. Mas Daniel está orando. Porque
Porque às vezes é melhor ser pego orando do que ser pego pecando. Meu Deus. É melhor ser pego buscando ao Senhor do que fazendo aquilo que desagrada a Deus. Ele estava dizendo: eu não vou parar de buscar meu Deus. Eu não vou parar de servir o meu Deus. Ainda que o decreto e a sentença seja de morte, eu prefiro morrer sendo fiel. Eu prefiro morrer sendo adorador. Eu prefiro morrer adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes você acha que nós passamos perseguição, irmão. Não passamos nada. Meus apóstolos, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Quantos cristãos antigamente, negue seu Deus, você morre. Imagine se for nos dias de hoje. Porque às vezes a gente nega Jesus por qualquer coisinha. Meu Deus. Por qualquer coisinha você já está negando a Jesus. Imagine se alguém vir colocar a espada no teu pescoço e falar: ou você nega esse Deus, ou você morre. E aí? Daniel está dizendo: ainda que eu seja lançado na cova, eu não vou parar. Aleluia. Ele está orando, ele está buscando socorro diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles vão investigar e vão pegar Daniel orando. Porque esses dias eu falei, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tem pessoas que falam: o diabo está furioso com a minha vida. Mas a pessoa não ora, não jejua, não faz a vontade de Deus, não obedece à vontade de Deus. Está furioso por quê, irmãos? Porque o diabo não fica furioso com quem faz a vontade dele. O diabo fica furioso com quem faz a vontade de Deus. É verdade. Ah não, pastor, ninguém está furioso. Mas às vezes você não tem nem a tua vida de intimidade com Deus. Como que ele pode estar furioso? Às vezes você está fazendo a vontade do Senhor, como ele pode estar furioso. Só que a Bíblia diz que eles vão pegar Daniel orando. E agora vão chegar diante do rei e vão dizer: rei, um decreto. O rei vai dizer: está de pé. Ele vai dizer: pois bem, pegamos Daniel orando, como de costume. Porque todo dia Daniel estava ali orando. Todo dia Daniel estava ali clamando. Todo dia Daniel estava ali buscando. Porque Deus só não quer que você olhe aqui dentro da igreja. Deus quer que você seja crente e olhe no seu trabalho. Olhe na sua casa também. Não só em dia de culto, irmãos. Porque até gente que vem e consegue dobrar no joelho para agradecer a Deus. Meu pastor tira 5 minutos de oração e vê: olha, acaba, meu Deus, acaba logo. Acaba logo. Para que orar tanto? É que você não entendeu, irmãos. Porque onde tem a oração, o diabo não vai. Onde tem a oração, a potestade cai por terra. Você não entendeu o poder da oração. Porque se você entendesse o poder da oração, você orava mais. Porque enquanto nós começamos a orar, quando a igreja começa a orar, o céu também começa a se movimentar. O céu começa a trabalhar. É como Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde Pedro havia sido preso. Mas a Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente. A igreja estava orando fervorosamente. Que Deus aviva a nossa vida novamente. Que Deus reaviva a sua igreja novamente. Para que nós possamos ter uma vida de oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto a igreja orou, o céu se moveu. Eu quero te dizer: o céu se move através da oração do crente. Enquanto você está orando, o céu está movendo. Ele está quebrando cadeia, ele está quebrando cadeado, ele está repreendendo toda a potestade. Aleluia. Daniel foi pegorando continuamente. A Bíblia diz que o rei tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. O rei amava Daniel, o rei gostava de Daniel, mas não conseguiu livrar Daniel. Porque às vezes tem pessoas que nos amam, que gostam de nós, mas não vai conseguir nos ajudar. Porque tem coisas que é para Deus fazer. Tem coisas que é para Deus operar. Não é porque aquela pessoa não te ajudou que ela não gosta de você. Não é isso. É que você não entendeu que aquilo que você está passando é para a glória e louvor do nome do Senhor. Você não entendeu que muitas vezes a nossa oração não vai impedir de nós
nós passarmos por adversidade. Muitas vezes a nossa oração não vai impedir de nós passarmos por luta, mas eu quero liberar nessa noite que ainda que você passe pela adversidade, no meio desse processo Deus vai mostrar que Ele é contigo. No meio dessa prova Deus vai mostrar que Ele é contigo. Talvez alguém poderia te ajudar e não te ajudou. É Deus dizendo: porque aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, aquilo que você precisa, só eu posso fazer, só eu posso realizar. Ele tentou livrar Daniel, mas não conseguiu, porque Deus não permitiu. Mas ele fala: fulano não me ama. Não, tem pessoas que te amam, mas Deus não vai permitir ela te ajudar. Glória. Porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus na tua vida é bom. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o rei não consegue livrar Daniel. Já estou acabando para a gente orar. Daniel vai para a cova, e o que me chama a atenção é que Daniel orou. Daniel tinha uma vida de orar, mas a oração não livrou ele da cova do leão. Aí às vezes você não entende. Aí às vezes tem gente que fala: mas pastor, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou servindo a Deus, estou indo para os cultos. E por que eu estou passando por isso? E por que eu estou enfrentando isso? É que você não entendeu algo. E muitas vezes a nossa oração, a nossa fidelidade a Deus não vai impedir de nós passarmos por certas situações. Mas no meio do processo Deus vai mostrar que é contigo. No meio do processo Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. Ei, não sei qual é o processo que você está passando, mas eu vim profetizar para quem crê. Deus vai se manifestar no meio desse processo. Deus vai mostrar que vale a pena servir a Ele. Deus vai mostrar que vale a pena renunciar. Deus vai mostrar que valeu a pena orar, valeu a pena clamar, valeu a pena jejuar. Quem sabe Deus permitiu você entrar nesse processo, nessa cova, mas eu quero te dizer: fica tranquilo, porque nessa cova Deus não vai mostrar que você não está sozinho. Nessa cova Deus vai mostrar quem Ele é na tua vida. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Daniel era lançado, mas antes de Daniel ser lançado, serve o Deus Altíssimo. E o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões, te livre dessa situação. Porque eu bem sabia que Daniel era crente. Daniel sabia que Daniel servia ao Senhor. Será que as pessoas da nossa volta, da nossa área, sabem que nós servimos a Deus? Ele estava dizendo: Deus, que você serve continuamente. Continuar? Todo dia. Glória a Deus, aleluia. Ele está chegando no final de ano. Tem crente que quer dar uma desviadinha. Meu Deus. Quer comprar aquele champanhezinho. Meu Deus. Aí chega já o carnaval. Meu Deus. Olha isso aí. Aí tem gente que quer dar: não, eu vou dar uma desviadinha, depois eu volto. Temos que servir a Deus todo dia. Ah, mas tem festa da família, é só uma bebidinha socialmente. Não pode se enganar, não, senhor Deus. Meu Deus. Eu sou fiel a Deus todo dia da minha vida. Eu sirvo a Deus na segunda, eu sirvo a Deus na terça, eu sirvo a Deus na quarta, eu sirvo a Deus na quinta, no sábado, eu sirvo a Deus na família, da empresa, na festa da empresa, na festa da família, eu sirvo a Deus continuamente. Glória a Deus. Eu não sirvo a Deus 6 meses, depois 6 meses eu vou desviar. Não, 3 meses eu estou na igreja, glória a Deus, daqui a pouco 3 meses eu estou com isso. Deus, você serve continuamente. Não precisa ter nova diante do Senhor.
serve a Deus, por que você está passando por isso? Está enfrentando isso? Daniel vai ser lançado na cova. Vão colocar uma pedra, dizendo a história dele acabou. E vão embora. Só que os acusadores que trabalham contra Daniel estão comemorando, pensando que haviam destruído. Mas mal eles sabiam que dentro da cova dos leões, Daniel estava sendo protegido por Deus. Então eu vou profetizar: a tua história não acabou. Pelo sábio, o inimigo pensou que havia te derrotado, havia te destruído, mas vai ter que saber que o seu Deus é o Deus vivo, é o Deus fiel, e desceu nessa quarta-feira para dar livramento, desceu nessa quarta-feira para dizer: fica tranquilo, porque da tua história cuida eu, da tua vida cuido eu. Quem pensou que a tua história ia acabar, vai ter que saber que o teu Deus entrou com providência para te dar livramento. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O rei vai se levantar, vai chegar diante da cova e vai dizer: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus pode te livrar? Aí Daniel vai dizer: ô rei, caro rei, vive para sempre. Não fui achado falta diante do meu Deus. Sou inocentado diante do meu Deus. E coisa boa é quando nós estamos diante de Deus em sinceridade. Sabe o que Deus acabou de me dizer para liberar alguém? Ele vai te justificar. Se alguém aqui para dizer: fica bem, porque ele vai te justificar. Sabe alguém para duas costas te caluniou, te levar, mas Deus está dizendo: eu vou te justificar, porque diante de Deus ele sabe da sua caráter, ele sabe da tua identidade, ele sabe da tua honestidade. E Deus trouxe alguém aqui para dizer: fica tranquilo, porque essa noite está descendo justificação de Deus para a vida de alguém. Deus vai te justificar perante os teus inimigos. Aleluia. O rei, perante de Deus, me considerou inocente. E Deus enviou um anjo. Porque quem teme a Deus não anda sozinho. Glória a Deus, aleluia. Quem teme a Deus não caminha sozinho. Pode estar sozinho de pessoas, mas não está sozinho na presença do Senhor. Deus vai colocar um anjo para caminhar do lado contigo. Deus vai colocar anjos para caminhar sobre você. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque tem socorro do céu descendo para a vida de alguém. Mas sabe por que o diabo te tragou naquele dia? Que era para você morrer? Aleluia. Porque Deus enviou um anjo. Sabe por que o diabo não conseguiu capotar o teu carro ainda? É porque tem um anjo guardando você. Sabe por que o diabo não conseguiu acabar com o teu ministério? É porque tu não anda sozinho no meio da terra. Há um anjo de guerra de Deus sobre a tua vida. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque quem te guarda sou eu, quem te protege sou eu. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está colocando um anjo de guerra do lado de alguém, e Ele está dizendo: estou dando livramento, estou guardando a tua vida, estou guardando a tua história. O leão vai ter que jejuar, porque na tua vida ele não toca, na tua casa ele não toca, na tua família ele não toca, porque Deus está enviando os anjos para te guardar essa glória a Deus. Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Era Deus dizendo: leão, esse está aí não. Esse aí está se protegido. Levante a tua mão para o céu, porque eu quero liberar nessa noite. Deus está protegendo a tua vida. Aleluia. Deus está protegendo a tua casa. Aleluia.
Deus está protegendo a tua família. Aleluia. Há uma blindagem de Deus como um espírito descendo para alguém aqui. Eu não estou falando para te emocionar, não. A Bíblia diz que Jó, o diabo vai chegar até Deus e vai dizer: Senhor, também não tem colocado uma cerca em volta de Jó, em volta da família de Jó, em volta da casa de Jó, e tudo aquilo que ele tem protegido, tudo aquilo que ele tem. Deus trouxe alguém aqui para dizer: há uma cerca do mundo espiritual para a vida de alguém. Deus está protegendo a tua vida, Deus está livrando a tua casa, Deus está livrando a tua família. Enquanto você está de mão levantada, o Senhor está brindando a tua vida nessa noite. O Senhor está brindando a tua casa. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Mas você não serás atingido, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está dizendo: desça lá anjo, desça lá anjo, porque na vida dele o diabo não toca, na vida dele o diabo não toca, e Deus está brindando a tua vida. Aleluia. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia. Você vai ter que jejuar. Mas, Senhor, eu queria tocar. Senhor, eu queria demorar. Mas nesse daí não. Nessa daí não. Porque diante de mim não foi achado em falta. Deus deve permitir ir para a glória, mas Deus não permitiu tocar. Deus até permitiu você entrar nesse processo, mas Deus não vai permitir diante disso, porque a vontade do diabo é acabar com a vida de alguém aqui. A vontade do diabo é destruir a vida de alguém aqui. Isso é de dor, mas parece que eu vejo o diabo chegando diante de Deus dizendo: deixa eu tocar a vida dele, deixa eu tocar a casa dele. Mas o Senhor está dizendo: está guardado, está blindado. O leão que te ciranda não vai te tocar. O leão que te ciranda não vai te tocar, porque é uma blindagem do céu descendo para a vida de alguém aqui. Deus está dizendo: dando livramento para alguém aqui. Deus está dando livramento de acidente para alguém aqui. O diabo queria se levar, mas Deus está enviando anjo essa noite. Ele está fechando a sepultura de alguém, está dando livramento de alguém, porque o mesmo Deus que permitiu você entrar no processo é o mesmo Deus que está dizendo: eu envio anjo para que o leão não te toque. Eu envio anjo para que o leão não te toque. Eu envio anjo para que o leão não te toque. Aleluia. Disse que o rei mandou tirar Daniel, porque o rei mandou jogar Daniel. Mas agora o mesmo rei falou: coloque Daniel, jogue Daniel lá dentro. É o mesmo Deus, o mesmo rei vai dizer: tira Daniel. Então, talvez você não entenda. O mesmo rei que mandou, que permitiu, jogue Daniel. É o mesmo rei que está dizendo: tire Daniel agora. É Deus dizendo: eu mesmo vou permitir você entrar, e eu mesmo vou te tirar. Eu vou dizer mais uma vez: Deus permitiu você entrar, mas Ele mesmo vai te tirar dessa agora. Deus está tirando alguém desse processo. Deus está tirando alguém dessa